que a paz de Deus esteja com você. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guiados. Espero que você tenha sido abençoado e fortalecido pela palavra de Deus, porque afinal é isso que a palavra de Deus faz por mim e por você. Ela nos fortalece e nos permite ter esperança. Quero continuar meditando com você o final hoje do Jonas, capítulo 4. Vai ter mais 2 vídeos, mas esse é o último do capítulo em que há a leitura bíblica. Eu quero ler aqui com você e logo eu falo sobre algumas palavras que já está aparecendo aí para você, algumas palavras em destaque. Jonas 4, versículo 1 diz assim: Mas Jonas, ele ficou triste, né? Jonas desgostou-se extremamente do que viu, né, sobre aquilo que Deus tinha feito com a cidade e ficou ressentido. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim seja, que assim, né, te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar morrer. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer? Numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha isso. Aqui, o que acontece? Jonas proclamou na cidade. Lembra que eu mencionei no vídeo 1 que Jonas ele não queria ir para Tarsis porque ele sabia que o povo poderia ou se converter a Deus ou não, então ele não queria ir lá ver o que poderia acontecer, então ele fugiu. Mas ao estar em Tarsis, ao proclamar a palavra de Deus, ele então vê diante dos olhos dele a bondade de Deus sendo manifesta sobre as pessoas, onde elas se entregaram à vida, elas deixaram os maus caminhos, e o Senhor abençoou a terra. O Senhor fez, né, com que eles tivessem mais uma chance, que eles tivessem vida. E Jonas fica triste com essa notícia. Ele, né, como se diz aqui no Jonas versículo 4, capítulo 4, ele sai para fora da cidade e fica avistando a cidade de longe para ver o que aconteceria à cidade. Certamente ele imaginava que Deus ia fazer algo com a cidade, mas não fez, porque o pessoal, né, todo o povo se rendeu aos pés do Senhor. Então Jonas ficou triste, ficou angustiado, ficou ressentido a ponto de pedir para Deus tirar a vida dele. No verso 3 e no verso 8 ele pede a mesma coisa, ele pede 2 vezes para que Deus tirasse a vida dele, né, para que Deus o livrasse, né, daquilo que ele estava vendo. Ele estava vendo uma cidade toda convertida. Ele não esperava que isso acontecesse, embora ele soubesse que Deus era poderoso para fazer isso e muito mais. Então o que acontece?
Deus é o único que pode nos dar a vida, né? Hoje nós temos vida por meio de Jesus. E aqui no contexto de Jonas, era Deus que podia trazer a vida novamente àquela cidade. E ele usou Jonas para que isso acontecesse. Ele usou Jonas para clamar pela cidade. Jonas clamou e a vida veio sobre a cidade, né? Então eu te convido a refletir se realmente você está vivendo de fato a verdade do Senhor, se você está sobrevivendo, né? Algo que chama atenção é que houve compaixão, né? A gente pode dizer misericórdia hoje também sobre nós. Todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias a misericórdia do Senhor se renova na minha e na sua vida. O que significa que, mesmo não merecendo, Deus continua nos amando, Deus continua nos fortalecendo, Deus continua enviando o ar, permitindo que o sol e a lua façam o seu trabalho. Então imagine isso. Jonas ficou triste diante de Deus porque ele viu Deus usando da compaixão para com as pessoas. E aí no versículo 11, que fecha aqui, ele questiona Jonas: ora Jonas, se eu tive compaixão da cidade e você teve compaixão da árvore, você nem viu a árvore crescer, você nem plantou a árvore, fui eu que fiz a árvore crescer, fui eu que permiti que a árvore tivesse a sombra, depois fui eu que enviei o bicho secou a árvore, você ficou sem a árvore, e agora você está dizendo que não tem compaixão com as pessoas, você tem compaixão com uma árvore que você não viu crescer, e não tem compaixão com as pessoas, né? Então Deus estava questionando Jonas, aonde estava o amor de Jonas, né? Ele foi ali, proclamou, falou tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse, mas ele não ficou contente com o resultado, né? Ele achava que a cidade talvez seria destruída, mas Deus deu vida à cidade, ele derramou sua compaixão sobre todos. Por quê? Não porque Deus é bom, mas porque as pessoas realmente deixaram de lado tudo aquilo que afastava de Deus, né? Então Deus nos convida para que realmente possamos viver essa vida, né? Uma vida de renúncia, uma vida de obediência diante dele. Um ponto que nós observamos no versículo 4 é que Jonas clama a Deus, né? Ele diz para Deus: olha, a minha alma, né, não está contente com isso, então livra-me, né, me permita morrer. Você percebe que existe um clamor, não por bênção, não por nada do tipo, mas um clamor pedindo que ele retirasse a vida de Jonas, né, para que Jonas não tivesse mais vida. Olha até que ponto Jonas chegou, porque ele ficou insatisfeito com aquilo que estava vendo, né? Então é muito bonito quando Deus faz com que ele esteja fora da cidade e Deus faz ali a árvore crescer, permite que ele tenha ali um descanso, porque nós sabemos que em meio às cidades, os desertos, elas é muito quente durante o dia e muito frio à noite, então ali ele foi necessário que ele tivesse aquele refrigério, e Deus fez isso, e mesmo assim ele não soube agradecer, ele não disse: obrigado, Senhor, pela árvore e tudo mais. Pelo contrário, ele reclama porque depois Deus matou a árvore, né? Ele diz: nossa, agora eu tô sem, né, a sombra. Então, um ponto que a gente observa aqui, não só do clamor em relação a pedir algo que nem está na vontade de Deus, mas uma murmuração, né? Jonas, ele tinha que fazer o papel dele e ele fez, e ele deveria ser grato por isso, mas ele murmura porque ele não quer acreditar que realmente a cidade toda tinha se convertido, né? Ele achava que algo ia se perder ali no caminho. E a murmuração, ela nos afasta de Deus, né? A murmuração faz com que eu e você deixamos de viver as promessas do Senhor, deixamos de ter esperança no Senhor, mas nós começamos a criticar e murmurar sobre aquilo que nem é real e que nem está acontecendo. Outro ponto que a gente já viu em todo o livro é diante da face do Senhor. Isso nos faz entender que tudo está exposto aos olhos de Deus. Se você estiver em uma casa, em um cômodo, e outra pessoa estiver em outro cômodo, você não vê o que a outra pessoa faz, de modo que a outra pessoa também não vê o que você faz, porém, Deus vê de forma totalmente nítida, né? Então, não só no livro de Jonas, mas na Bíblia toda, e ainda hoje, Deus vê tudo que façamos, seja
seja clamando, seja orando, seja jejuando, seja reclamando, seja murmurando, não importa qual é a nossa atitude, seja ela de acordo com a palavra ou não, Deus está vendo, Deus vê, nada fica oculto dos olhos do Senhor. Da mesma forma que eles se arrependeram e Deus viu. Imagina se o texto dissesse assim: ora, Deus derramou sua justiça sobre a cidade e todos morreram. Não, pelo contrário, Deus viu cada um, Deus viu o coração de cada um, Deus viu que realmente eles se converteram dos seus maus caminhos e Deus derramou sua compaixão. A Bíblia diz que mais de 120 mil homens, né? Ali fala homens, mas certamente havia mulheres, havia crianças, todos se converteram ao Senhor, né? Então, é um motivo para que haja alegria em nossa vida, né? Quando a gente vê um texto assim, nós podemos crer que Deus continua trabalhando, continua fazendo a sua vontade, para que eu e você sejamos salvos, né? Eu sempre falo isso, Deus sempre vai usar algo para nos atrair para perto, Deus sempre vai usar algo para que eu e você estejamos centralizados nele, firmados na palavra e vivendo a palavra. A gente observa nesse capítulo do número 4, mas também em toda a Bíblia e em todo o livro de Jonas, que a provisão que eu e você precisamos, ela só vem de Deus, né? Os homens, as pessoas podem nos ajudar, mas somente de Deus que vem a provisão que nós necessitamos. Assim como eu falei agora há pouco, nós não temos a capacidade de ver o que a outra pessoa está passando ou vivendo, mas Deus, ele vê de forma nítida, e Deus é o único que pode trazer a provisão que todos nós precisamos. Então acredite nisso. O livro de Jonas, ele é um livro que fortalece a nossa alma, o nosso espírito e nos faz crer que realmente existe um Deus, e esse Deus, ele deseja que eu e você tenhamos um relacionamento com ele, mas não um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo e verdadeiro, de modo que nós o obedeçamos não de forma parcial, mas de forma completa e honrando e glorificando o seu nome. Assim como existe a provisão em que Deus realmente vê você e me vê de forma nítida, e ele derrama sobre nós aquilo que precisamos. A Bíblia diz também, e aqui no livro de Jonas diz que Deus é auxílio, né? O Espírito Santo hoje, ele está conosco para que realmente seja esse auxílio, essa ajuda que nem sempre vamos entender e nem sempre vamos compreender o que estamos a passar ou a viver, mas nós podemos descansar e saber que o Senhor tem nos conduzido, que o Senhor tem a palavra, que o Senhor é realmente o nosso auxílio. O nosso auxílio está em Deus, né, por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito, e não nas pessoas, não nas coisas, não nos lugares, não em nada disso, né? O nosso auxílio está em Deus, e somente em Deus tem a nossa provisão, o nosso socorro. E nada de murmuração, nada de reclamação, mas clamar com o coração contrito, com o coração voltado para o Senhor. Esse foi o último capítulo do livro de Jonas. Eu te convido a meditar no livro quando você puder, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Medite um por um, né, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e permita que realmente a palavra de Deus possa encher o seu coração, que haja esperança, que haja amor, que haja compaixão, e que nós possamos entender, da mesma forma que Deus estende as suas mãos para nós, Ele também estende para quem está ao nosso lado, e até para o nosso inimigo. Deus deseja que todos o conheçam e que todos o reconheçam, né, como Senhor e Salvador. Então, lembre-se disso. Jonas criticou as pessoas no sentido de que elas não mereciam, né, a compaixão, a bondade, mas a verdade é que todos nós, sem exceção, Jesus está diante de nós e Ele nos oferece uma nova vida, um novo caminho, se assim nós o aceitamos, se assim nós lhe entregamos nossa vida a Ele. Então medite um pouco mais. No próximo vídeo ainda vai ter mais 2 vídeos aqui de Jonas para a gente encerrar esse livro e a gente continua meditando na palavra. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de deixar o seu comentário. Só assim o YouTube vai entender que isso que estamos fazendo é relevante e ele vai compartilhar para aqueles que precisam. Então, que Deus abençoe você e até o próximo
vídeo em nome de Jesus.